Hello, friends! Tudo bem? Aqui é o Teco Mendes. Hoje eu estou aqui com meu amigo Caio Fleury, pesquisador, escritor, autor do livro A Dieta de Nossos Ancestrais e Emagrecer com Prazer. Tudo bem, Caio? Fala, Teco, tudo bom? Grande prazer aqui estar falando com você de novo. Legal. E hoje o assunto é um assunto que eu joguei no Instagram lá, que eu ia falar sobre isso, e deu muita repercussão. Mas não é por causa exatamente por minha causa, não. Acho que é mais por causa da Débora Seco, que saiu outro dia que ela tá grávida, que ela fez uma dieta, que ficou 23 horas sem comer, daí fala da cetogênica. A dieta cetogênica saiu numa revista, acho que foi na Boa Forma outro dia. E se tem uma coisa que a galera tem preconceito ou então informação errada, é sobre a dieta cetogênica, sobre a cetose nutricional. Muito desentendimento. Eu fiz um post no meu blog mês passado, que o texto do post era: a minha dieta é melhor que a sua e a minha quantidade de carbo também. E essa provocação, parece que foi uma provocação, mas a minha dieta é melhor que a sua é o nome de um reality show americano. Que coloca caras com vários tipos de dieta e um gordinho do lado para ver quem emagrece mais. E daí você começa a analisar e entender, e fala assim, calma aí, não está tudo cientificamente comprovado? Por que não junta todo mundo, pega os estudos e fala, não, a melhor dieta é essa? Por que tem tanta briga? Por que tem tanta discussão, né? E daí eu conto assim que, por exemplo, que nos palhos, nos primais, assim, também não tem todo mundo concorda com as mesmas coisas, porque tem interpretação, tem um monte de coisa. Se você for pegar, por exemplo, a dieta Atkins, fala como que é a dieta de Beverly Hills, por exemplo, né, de South Beach. A dieta de South Beach, ela tem nome, endereço, sobrenome. Você pega o livro e fala, Dukan, a dieta Dukan é assim, ponto, acabou. Concorda? Você não tem o que discutir. Porque tem um autor lá que falou, essa aqui é a minha dieta, ela chama assim e é assim. Quem falar que não é assim está mentindo. Mas o grande problema do movimento primal e paleo é que ele vem através de um conceito. Ele vem através de um conceito de a gente se alimentar da forma que o nosso corpo evoluiu antes da agricultura e sempre se alimentou. Então, esse é aí que gera um monte de confusão. Porque daí tem uma interpretação, tem gente que acha que a gente tem que comer, tem que caçar, tem que fazer um monte de coisa, um monte de besteira, né? E aí começaram a falar tanta besteira que o pessoal nos Estados Unidos começou a mudar, começou a falar assim, padrão de alimentação, né? Não, é o padrão de alimentação, porque os haters, eles vão lá, até parece que você vai caçar macaco de manhã, começa a viajar na maionese, né? O modelo paleo. E daí, junto com a alimentação dos nossos ancestrais, primal e paleo, caminha de mão dada a questão low carb. A questão de que a pirâmide alimentar, com uma base cheia de cereais, com o excesso de carboidrato, ela nunca foi benéfica. Aliás, todos nós sabemos essa história que fica para um outro vídeo, a história do Ansel Keys, da onde surgiu isso, tem 30 anos de idade, a lipofobia, o medo da gordura. E a gente veio falar assim, galera, tá errado isso daí, cara. Isso aí foi uma maior pegadinha que já fizeram na história da nutrição e nós temos que desmontar isso. E para piorar a situação, o que acontece? Daí surge alguma coisa... Pô, o que é essa paleo que estão falando? Daí pega um programa de televisão que fale, por exemplo, sobre o bem-estar das pessoas. Né? E daí o que ele vai falar? Faz dieta paleo. Vai chamar aquele cara de 60 anos de idade, que faz 30 que se formou, que fala que gordura faz mal, que ele dá uma olhadinha, que já tem formado na cabeça dele a opinião dele, e que nunca vai virar e vai falar assim, galera, desculpa, eu estava errado. Minha secretária, liga para todos os meus clientes dos últimos 30 anos e devolve o dinheiro deles, porque esse pessoal palha, esses estudos que estão surgindo aí, então tá certo. Então, isso tem uma exceção. Tim Noakes, pesquisador da África do Sul, que recentemente reescreveu o livro dele sobre corrida. Esse é uma exceção, e o marxista, né?
Uhum. Extraordinário as pessoas terem coragem de admitir que estiveram erradas por 30, 40 anos. Então, é por isso que eu já falei no meu blog como eu admiro as nutricionistas e os médicos paleo. Por Uhum, quê? Porque elas tiveram a coragem e a humildade de falar assim, ó, o que eu aprendi estava errado. O que eu uhum. aprendi estava errado. Agora, em termos de mudar o conceito de todos, isso ainda vai levar muito tempo. Mas vamos voltar para o tópico. Vamos voltar para o nosso tópico. Sim. E daí, quando você fala em low carb, não é tão simples assim, porque tem várias vertentes, principalmente em termos de quantidade de carboidrato. Tá bom, mas qual que é o ideal de quantidade de carboidratos para mim? Então, eu já entendi, a gente não deve comer processado, açúcar, todo o mal que o açúcar faz mal, que a gente achava que era gordura, na verdade é o açúcar, e etc., e farinha branca, e glúten, e tudo isso. Acaba tendo várias coisas que as pessoas que ficam querendo aprender em reportagem tendenciosa numa revista ou então em Instagram, essas coisas, se perdem. E de Verdade. tudo isso, eu vejo mais preconceito com a cetose nutricional do que com o próprio jejum intermitente. É mesmo? Acredite se quiser. As pessoas já aceitam mais você ficar sem comer do que falar assim, olha, em vez de comer 90 gramas de carboidrato por dia, que seria low carb, come 50. Ah, não, você tá louco, isso aí faz mal, isso aí é uma medida terapêutica em caso, né? E daí já surta. Não, comer nada, tudo bem, mas comer um pouco menos de carboidrato é problema. E quando certeza. que eu acho que isso é um problema, Caio? Porque quando você tem preconceito com alguma coisa, você elimina um negócio que pode ser uma ferramenta útil para você. Porque o que acontece? O grande problema de pessoas que chegam até mim, que vão ler meu livro, por exemplo, não são pessoas que estão acima do peso, vai lá na nutricionista, a nutricionista explica, por exemplo, sobre low carb, como é fácil, ela fala, ah, tá bom, então eu não vou mais comer o pudim, que eu comia um pudim inteiro no final de semana e tudo. São pessoas que têm compulsão, que têm problema com relação com a comida e entram numa espiral de não conseguir sair, de estar toda hora jacando, daí se acha um lixo, daí quando se acha um lixo, se acha fraca, fica com mais compulsão, né? Porque quer liberar serotonina, vai comer açúcar para se sentir melhor. Já tá e viciado. depois, 15 minutos depois, já está de consciência pesada. E ela fica nesse vício. Então, são pessoas que, putz, ela precisa dar uma freada nisso. Com certeza. E daí, nesse sentido, você usar a dieta cetogênica como estratégia, ela é sensacional, porque ela dá uma segurada muito grande na compulsão. Porque você passa por um período de abstinência, de adaptação, que é o mesmo da low carb, chamado keto flu, né? A gripe Cetogênica. Da cetogênica, e que daí é que a pessoa dá uma surtada, então ela tem que estar preparada psicologicamente com isso, e depois ela entra num estado zen, que é muito bacana. Porque, por exemplo, eu não estou inventando moda. O que eu estou falando, por exemplo, você pega a dieta Atkins, ela tem um período de indução, não tem? Que diminui super o carboidrato. Por quê? Porque se o problema é o excesso de carboidrato, e se você vai tirar para depois ir acrescentando, para você achar qual que é o seu limite de acordo com seu gosto, sua cultura, seu estilo de vida. Por exemplo, eu te sigo no Instagram, o seu prato de comida tem a quantidade de carboidrato que eu como na semana. Calma lá, 100 gramas de batata doce é pouco. 100 gramas de batata doce tem em torno de 20 gramas de carboidratos. Bom, é um exemplo só. Não, eu estou brincando com você. Eu estou em cetose nutricional faz, acho que umas 3 ou 4 semanas, né? Porque eu estou cheio de projeto, estava ansioso e a cabeça de gordo, então isso daí me dá uma segurada, uma paz que fica muito boa. Então, assim, você pode não ser para você, nada é para todo mundo. Por exemplo, seu estilo de vida, você treina todo dia, você corre, você é magro, nada é para todo mundo. Uma pessoa acima do peso obesa é outro esquema. Mas, então, assim, e daí eu vejo, assim, o pessoal copiando alguns atores. E daí, nessas diferenças que tem dos autores pálidos e... Eu estou falando muito rápido ou não? Não, tá falando bem. Tem tendência a falar pra caramba. Então, nessas divergências que tem dos autores paleo, você tem divergências até de quantidade de gordura. Por exemplo, o Lauren Corden, que fala para comer pouco
pouca Gordura. gordura saturada. Moderar, não comer pouco necessariamente. Ele admite que, pelo estudo dele etnográfico, com 226 populações primitivas ao redor do globo, ele constatou mais ou menos os macros, né, os macronutrientes que as populações primitivas, as populações paleo consumiam nos últimos séculos, na verdade, populações que ainda não estavam extintas, atualmente estão extintas. O que ele constatou é mais ou menos o macro que essas populações tradicionais consumiam. Isso reflete, de certo modo, que nossos ancestrais do período paleolítico consumiam, porque essas pessoas estavam na selva, elas moram na selva, são índios, são aborígenes, são esquimós, e o que ele constatou, então isso só tem alimentos saudáveis, alimentos naturais disponível para eles. Eles não haviam administrado a técnica da agricultura. Então eles consumiam poucos grãos, em geral não consumiam grãos, a maioria das populações, que grãos são alimentos muito ricos em carboidratos. Então eram mais raízes, vegetais e produtos animais, fontes de proteína e gordura, certo? Dependendo da população, dependendo do nicho ecológico, quer dizer, depende do clima, da latitude, da longitude, da altitude, eles tinham certa disponibilidade de um alimento, de um tipo de alimento, um grupo de alimento ou outro, né? No caso, ou mais alimentos de fontes vegetais, ou mais de alimentos de fontes animais. Mas um padrão que ele constatou que é muito interessante, que dessas 226 populações estudadas ao redor do globo, todos os climas, a média de consumo de fontes animais era de 50%. A média de consumo de gordura era em torno de 35 a 40% 35 a 55% das calorias na forma de gordura. A média de que consumia todas essas populações. Carboidratos, ele constatou que varia muito entre as populações. Então, quer dizer, varia de 0 a 40%. Então, a gente não pode dizer que populações, por exemplo, populações da Polinésia Francesa, que tem uma dieta natural, que foi pesquisado, que eles têm uma expectativa de vida boa, foi constatado que eles são saudáveis consumindo quantidades razoáveis de carboidrato, quantidades moderadas, em alguns casos altas. Então, a gente pode dizer que uma dieta moderada em carboidratos, por exemplo, é ruim para todo mundo, para todas as pessoas. Uma dieta alta em gordura, por exemplo, os esquimós viviam quase exclusivamente de gordura e proteína, se disponibilizavam de gordura animal o ano todo. Chegava no verão, eles consumiam um pouco de frutas silvestres que apareciam aqui e ali, mas basicamente eram só animais aquáticos, urso polar, foca. Eles comiam aquele blubber, que é a gordura da foca. Então era uma dieta, em alguns casos, chegava até 80% das calorias na forma de gordura. E nessas divergências, que você entende os estudos, a quantidade de carboidrato é uma coisa que diverge muito, né? Você deu o exemplo da gordura, e eu até comento nesse post sobre exatamente isso, sobre aquela dieta Pritkins, acredito que é o nome assim, que teve o efeito até de reverter diabetes, da mesma forma que uma dieta low carb high fat teve. Só que daí eu mostro lá a explicação do Dr. Jason Fung, o porquê que teve. Porque tudo influencia o tipo de carboidrato, outros fatores, baixa proteína, que a gente considera sempre carboidrato com insulina, mas na verdade é um conjunto de fatores que fazem isso. E daí você tem os defensores do low carb high fat keto, que são da cetogênica, que vivem isso como estilo de vida. Como estilo de vida que eles são em cetose o tempo inteiro. O próprio Mark Sisson, eu comento, que ele fala assim, eu tenho amigos que estão em cetose há 4 anos. O meu motivo que eu não fico em cetose é porque eu adoro comer. Pronto, acabou. Eu sou saudável, eu sou magro, eu adoro comer. Por quê? Porque limita, né? Se você gosta de muita coisa, você tem que ficar controlando para ficar em cetose nutricional. Só que o paradigma que eu queria quebrar, inclusive com esse vídeo aqui que a gente está fazendo, é tirar o preconceito e ver se isso pode ser uma boa para você, né? Para você que está nos assistindo. Então você falou eu até mostro umas pessoas que eu sigo no Instagram, pessoas que treinam, pessoas que malham, que teve até encontro mundial de pessoas que vivem em cetose, que treinam, que são fortes e tudo, e gostam desse estilo. Agora, nada é para todo mundo. Agora, não vamos deixar o preconceito fazer isso. O pessoal, por exemplo, o Chris Kresser, por exemplo, ele fala assim, que é um que gosta demais de carboidrato, né? Ele fala que a cetose nutricional
é uma ferramenta terapêutica para em casos de problemas de cérebro, obesidade mórbida, né? Em caso de emagrecer. Só aí você já viu o preconceito. Calma aí. Se ele é bom para obesidade mórbida, por que ele não é bom para qualquer obesidade? Então, ele tá querendo dizer assim, é que a obesidade mórbida é tão ruim que aí sim você pode usar a dieta cetogênica para arrumar isso, porque a obesidade mórbida é pior, né? Então você já vê... o que o Chris Kessler defende, na verdade... Na frase dele. Sim, eu acho que ele entende bem os efeitos de uma dieta cetogênica, seus benefícios. Ele só aponta para alguns efeitos colaterais e para o fato de que não serve para todo mundo. Mas, de certa forma, ele também pode ser que ele tenha algum preconceito aqui para níveis muito baixos de carboidratos, cetose, apontando aí para os riscos e efeitos colaterais. Mas a verdade é que isso é uma ferramenta muito eficiente para muita gente que está com síndrome metabólica, resistência insulínica, quer dizer, a pessoa tem transtornos, tem distúrbios metabólicos que foram desenvolvendo ao longo da vida. Não dá para dizer que uma pessoa com 20 anos é a mesma que uma pessoa com 40 anos que é ex-obesa. E aquilo que eu estava falando... E aquilo que eu estava falando no começo também, não é só questão do corpo, é questão do relacionamento que a pessoa tem com açúcar, com comida, com carboidrato de forma geral. Então, por exemplo, é muito mais inteligente você baixar os seus carbos, ver como você se sente e ir aumentando, do que você ficar assim, nossa, eu tô com compulsão, não emagreço, eu tô com 100 gramas, comendo 100, porque a gente sabe que tem pessoas que comem a dieta tradicional, né, com base de cereal, e são magras. Então, para você achar o seu ponto, é muito mais fácil você se acertar, arrumar a farra da insulina e depois ir achando o seu ideal. E às vezes o seu ideal não é nem a quantidade de carboidrato, é o tipo de carboidrato. Eu conto também que eu como morango com creme de leite e stevia e me dá compulsão por doce. O pessoal do Sr. Tanquinho falou também, se eu comer muita fruta, que é carboidrato simples, eu tenho vontade de comer coisa que não é fruta. Só quem já tem na cabeça essa questão de emagrecer, de ser gordo, de relacionamento ruim com a comida, também tem que saber os gatilhos. Aquilo que tem que saber o que o efeito da comida tem sobre nós, né? Se as indulgências estão trabalhando contra nós ou se estão a nosso favor. Para a maioria das pessoas, as indulgências não estão a nosso favor, a não ser que seja bem controlada. Mas essa questão, se comer uma fruta aqui e ali, não vai matar sua fome. De fato, vai estar gerando fome. Porque fruta não é nada mais que açúcar puro com um pouquinho de fibra e um pouquinho de nutrientes. Não, e é outra coisa que eu tenho no meu post também. Eu fiz... isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Fiz uma comparação de como as frutas ancestrais eram, com foto, tem foto de pintura do século XVI, e como elas foram modificadas hoje. Para ser extremamente homem mais suculenta. E mais carnuda, mais rica em carboidratos e açúcar. Se pegar as populações africanas, onde supostamente o homem se originou como espécie, onde viveu até 60 mil anos atrás, até ele se espalhar pelo globo, a dieta é uma dieta que não é tão abundante de frutas assim, exceto em umas áreas específicas, no Congo, onde tem mais umidade, mais floresta, árido, desértico. Então, por muito tempo, muitas populações de seres humanos teve mais disponibilidade de alimentos como fontes animais mesmo. E frutos selvagens. Frutos selvagens são totalmente diferentes do que a gente come hoje em dia. Uma banana selvagem é algo irreconhecível. Eu tenho foto nesse post também da banana, como era. É muito interessante. Então, o que a gente tem que fazer é identificar esses gatilhos mentais aí que estão na dieta, esses gatilhos da dieta que estão gerando fome. Fruta, muitas pessoas é uma delas. Porque você vai comer fruta, você vai comer proteína, você vai comer tudo. Quem consegue comer só fruta, certo? Se você comer só fruta e só batata doce, por exemplo, sem isolando todo o resto, ou minimizando muito o resto, daí talvez você emagreceria, teria algumas repercussões positivas para a saúde, ou muitas. A questão é a sustentabilidade a longo prazo. Quer dizer, você não ter desejo a longo prazo, você se sentir estável no seu humor fisicamente, mentalmente, e você não ter fome, porque comprovadamente os ensaios clínicos mostram, olha, a diferença muito grande entre a dieta low carb e uma dieta moderada e alta em carboidratos, no impacto que ela tem no metabolismo das pessoas. Principalmente quem tem resistência à insulina e transtornos metabólicos. As pessoas que já foram obesas, as pessoas que têm o fígado gordo, que têm doença hepática, enfim, essas pessoas vão
ser mais sensíveis a uma dieta moderada em carboidratos do que uma pessoa metabolicamente mais ativa, que faz exercícios, mais jovem, por exemplo. Então, os estudos mostram que a gente vai ter menos saciedade comendo carboidratos, independente do seu perfil metabólico. A longo prazo, as pessoas tendem a sabotar com uma dieta que não proporciona quantidade suficiente de proteína. Isso que você está falando é a base de tudo. Porque quando a gente vai ver o que é ideal para a gente, tipo assim, então qual é a quantidade ideal para o Teco, para o Caio? Não é só em termos de pensar em termos de macronutrientes, de carboidratos, se não ter processado ou não. É aquela dieta que a gente consegue fazer para sempre, é a adesão. Essa é a grande sacada. E isso que, na época do Atkins, que não tinha os estudos, né, que a gente tem hoje, era o problema. A galera fazia a dieta para emagrecer, né? Ela fazia achando que ia fazer mal, comendo aquela gordura toda, e já pensando, assim que eu emagrecer, eu vou voltar. Né? Assim que eu emagrecer, eu vou comer todos os doces. Isso que eu vejo muito, a galera fazendo a dieta, fazendo a paleo, fazendo o low carb, e fazendo aquele dia do lixo, endeusando ainda as coisas, que trouxeram todo o problema em first place para ela, né? Então, é verdade. Então, volta na questão da motivação. Você tem que saber qual é a sua motivação. A motivação é ter um corpinho bonito a curto prazo para o verão, ou é ter um corpo bonito para o resto da vida? Porque, convenhamos, as pessoas estão buscando não só saúde, elas estão buscando vaidade, corpo bonito, e até meio triste dizer que a maioria das pessoas estão buscando vaidade mesmo, o corpo bonito. Enfim, tudo bem, essas pessoas podem, se elas querem os benefícios a longo prazo de um corpo bonito, elas têm que buscar a dieta certa, elas têm que ter a sustentabilidade a longo prazo, ter as dietas que biologicamente funcionam melhor para a saciedade, que não atinge... E as pessoas não estão erradas em querer um corpo bonito, né? Isso aí faz parte da gente. Eu vi outro dia um artigo do próprio Marxismo, que tem 63 anos, que ele falou assim, os 10 motivos que eu gosto de seguir uma dieta primal. O motivo número 1 dele é... Sou vaidoso. Não, que eu quero... Quero parecer bem pelado, quero ficar bem pelado. Bem pelado, exatamente. Eu quero ficar bonito pelado. Então a gente tem que encontrar o prazer na dieta de todas as formas, né? Quando bater um desejo, a gente tem que saber como controlar esse desejo, quais alimentos promovem a saciedade, os hábitos de uma dieta que promove a saciedade, a frequência da alimentação é importante, daí entra a questão do jejum também, os macronutrientes, e as pessoas têm que saber que os benefícios são muito mais além da estética, embora estética. Por isso que você tem o seu livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né, de como fazer, e eu tenho o meu livro de como fazer para sempre, né, como parar de gostar do que te faz mal, exatamente para cair a ficha das pessoas que isso é um estilo de vida, não é dieta. Mas vamos voltar para o tema, porque quem está nos assistindo aqui quer saber da dieta cetogênica. Então vamos lá, Caio, conta pra gente. Então vai dar, isso aí, vai dar uma dose de motivação aí para as pessoas saberem quais são os benefícios, além dos benefícios estéticos. São todos benefícios metabólicos que a pessoa que tá buscando perder peso, que está com problemas de saúde, ou mesmo qualquer pessoa, porque é uma força muito grande para o nosso metabolismo, certo? Vai deixar o metabolismo mais saudável, o metabolismo vai começar a queimar gordura, ao invés de glicogênio, ao invés de carboidratos, ao invés de glicose, que é derivada dos carboidratos. Então, é uma fonte de energia alternativa para o corpo usar, para o cérebro usar, para tecidos diferentes do corpo, para órgãos diferentes usar. Tá certo que os órgãos do corpo, eles não usam eles não podem viver exclusivamente de corpos cetônicos. Até o cérebro, quando a gente fala uma dieta cetogênica, a gente tem corpos cetônicos sendo produzido para o cérebro, que é uma fonte de energia alternativa, que é muito eficiente em prevenir transtornos neurológicos, em melhorar a memória, melhorar os níveis de atenção, melhorar a energia em geral do cérebro. Mas o cérebro... É uma claridade, né? A gente sente um... Chamado Keto Clarity, que eles falam, né? Que o Jimmy Moore fala. Claridade cetogênica. É o nome do livro do Jimmy Moore, né? Então o cérebro ele não pode viver exclusivamente de corpos cetônicos. Se você está numa dieta cetogênica, seu cérebro ainda vai produzir 50% ou mais de energia na forma de glicose. E os outros órgãos do corpo também, muitos só vivem exclusivamente de glicose. Isso não significa, isso gerou a hipótese de que muitos pesquisadores, muitos aderentes da dieta alta em carboidratos, pesquisadores que suportam a dieta alta em carboidratos todas essas décadas, todos esses anos, esse é um argumento que eles usavam. O corpo ele só pode usar glicose, tem certos órgãos que ele só pode usar glicose, e a cetose no cérebro é um estado cetoacidose, é um estado problemático,
que isso aí já é outra história, não vou entrar em detalhes. Mas é um preconceito muito grande da comunidade, inclusive a comunidade científica até recentemente. Agora estão se abrindo a ideia. Agora eles sabem que eles sabem todos os benefícios que estudos e a ciência tá mostrando aí. Então, na verdade, não é o corpo também não pode usar a glicose só a partir de glicose. Aí que o ponto que eu queria chegar é esse também, que a glicose do corpo pode ser convertida através do consumo de gordura, de proteínas. Se a gente consumir uma dieta cetogênica, que por definição é moderada em proteína, é alta em gordura, não significa que o corpo não vai produzir mais glicose. Você vai medir a sua glicose no sangue, vai estar, o mais baixo, eu diria, seria umas 70 miligramas por decilitro. Pode chegar mais baixo, mas assim, 70, 80 miligramas por decilitro. É um nível normal de alguém que está seguindo uma dieta cetogênica. Certo? Então, Caio, deixa eu agora fazer você pode ter só um adendo para... a partir da gordura. Fala. Tá não, então isso é a partir da gordura. Quer dizer, se você comer gordura, você não vai ficar com zero de glicose. Se tiver zero de glicose no sangue, você vai morrer. Certo? Então, deixa eu fazer um adendo nisso daí, porque você sabe que eu me formei como Primal Expert lá do marxismo, e ele conta uma coisa muito interessante, porque os caras, eles falam assim, não, os caras tradicionais falam que o corpo precisa de 140 gramas de glicose para sobreviver. Mas, na verdade, é que você mede isso numa alimentação alta em glicose. Então, ele tem que usar. Que quando você está numa dieta cetogênica ou low carb, esse fator muda. Você precisa de 50 gramas de glicose com uma diferença muito grande. O corpo faz ele faz glicose com base na sua alimentação e não que algumas pessoas acreditam catabolizando o seu músculo. Ele usa a proteína da sua alimentação para fazer gluconeogênese. E para suprir essa quantidade menor de glicose que você realmente precisa. E ele usa até um termo assim, que ele faz a gluconeogênese de uma forma muito mais elegante de quando você é um queimador de carboidrato e não um queimador de gordura. Isso, porque quando você está comendo carboidrato, seus níveis de glicose vão ficar muito estáveis e você vai ficar, as suas células do corpo vão ficar dependentes de um nível de glicose mais elevado em média do dia para funcionar direito. Uma vez que você se torna adaptado a usar gordura, corpos cetônicos como fonte de energia, seu corpo ele vive bem comendo poucas refeições por dia. Simplesmente a partir da gordura dietética e a gordura abdominal, gordura corporal, certo? Então você literalmente vira uma máquina de queimar gordura. Não é que você não vai queimar a gordura definitivamente, mas certamente você, se você seguir uma dieta cetogênica bem formulada, você vai reduzir muito os seus níveis de gordura corporal, seus níveis de gordura visceral, que é a gordura nos órgãos, gordura no fígado. Quer dizer, você tem uma série de repercussões boas para a saúde. E uma delas, que são os benefícios neurológicos, como a gente está falando, memória e tudo mais. Então, tem diversos estudos saindo recentemente sobre o impacto da dieta cetogênica no Alzheimer, no câncer, na epilepsia. Talvez não, com certeza a epilepsia é uma doença que foi mais estudada utilizando a dieta cetogênica como tratamento. Então, há séculos, há um século praticamente, que eles vêm fazendo estudos nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, da dieta cetogênica com a epilepsia, testado em crianças e adultos. Então, o que acontece? As crianças têm um benefício muito maior que a epilepsia. Eu não vou entrar nos detalhes da epilepsia, porque a epilepsia é uma doença que não é tão comum, ela atinge 0,7% da população, mas é importante. E a gente sabe fundamentalmente, ela previne... Na verdade, quer emagrecer, né? Ela previne a neurotoxicidade das células, ela fortalece as células, as mitocôndrias das células. Que são as mitocôndrias das células? São a powerhouse of the cells, são as usinas de energia da célula. Então, aumenta a densidade, a força e o número das mitocôndrias da célula. Então, você está fortalecendo a produção de energia nas suas células, independentemente de você depender de níveis mais altos de glicose durante o dia, como um queimador de carboidratos, por exemplo. Então, a epilepsia tem diversos estudos feitos no Brasil, que eles comprovaram que crianças, elas tiveram... isso é chocante, pessoal. Eu sei que você não sabe muito sobre epilepsia, mas 70% de cura, de remissão da doença, no caso, 30% se livraram totalmente da doença das crianças, simplesmente seguindo uma dieta cetogênica. E a taxa de sucesso com remédio é muito menor, é na faixa de 20%, 30%. Quer dizer, descobriram, a gente sabe, a ciência sabe disso, embora não seja aplicado como um todo na sociedade, que os remédios são inferiores à dieta cetogênica no que se diz a tratamento desse transtorno neurológico. E também tem a questão do Alzheimer, né? Eu vou falar do Alzheimer, não foi tão estudada quanto a epilepsia, mas é uma tendência atual de estudo, certo? É uma alternativa
romântica de estudo que eles estão testando, assim que eles falam, que eles estão testando cada vez mais e mais. E tem um estudo muito interessante, agora deixa eu falar um pouco mais, que esse é um tema que eu fico muito empolgado, que eles fizeram um estudo recente na Universidade da Califórnia, e eles, foi um estudo pequeno, né, eles selecionaram 10 participantes, e infelizmente isso significa que é estatisticamente significante em termos do conjunto dos estudos, para a gente ter conclusões boas, conclusões sólidas de que a dieta low carb, a dieta cetogênica é eficiente no tratamento do Alzheimer, a gente precisa de muitos estudos, certo? Mas esse é um dos estudos. Outros estudos também apontam para a mesma direção, mas esse estudo que eu vou falar é chocante. Eles colocaram 10 participantes para seguir uma dieta cetogênica ao longo de 6 meses. Participantes que tinham Alzheimer, a doença. O que aconteceu? 90% das pessoas melhoraram sintomas drasticamente, substancialmente. 90%. Você sabe o que é isso? É a cura do Alzheimer, de acordo com esse estudo só. Não vamos tirar conclusões precipitadas, mas é um estudo muito, muito excitante. Então, foi uma abordagem terapêutica a longo prazo, 6 meses, que não foi só apenas a dieta cetogênica que foi usada como tratamento, foi utilizado exercícios, práticas saudáveis, que são conhecidas como saudáveis. A gente sabe como se exercitar, dormir cedo, fazer uma gestão de estresse. Eles estavam num ambiente controlado, numa clínica, eles sabiam exatamente que as pessoas estavam seguindo uma dieta cetogênica, foram aderentes por 6 meses, tomaram alguns nutrientes que promovem a saúde cerebral das células, os mitocôndrios das células. Alguns desses nutrientes são os bem conhecidos, né, como ômega 3, de óleo de peixe, DHA e EPA. São o ômega 3 eficiente, realmente, que é bom para o cérebro, bom para a memória. É o ômega 3 do peixe, de fontes animais, não é o ômega 3 da linhaça. O ômega 3 da linhaça não é convertido em DHA e EPA, que é o ácido graxo essencial para o cérebro. O EPA, ele converte em torno de 2% só para o ômega 3 que você realmente quer. Então, se você ficar comendo linhaça e chia, você não vai conseguir ter o que você quer em termos de performance mental e melhora cognitiva. Agora, eles pegaram nessa terapia aí, eles utilizavam esses alimentos que são bons para o cérebro, low carb, e os nutrientes são bons para o cérebro. Ômega 3, como eu falei, PPQ, melatonina à noite, que melatonina é sensacional para o corpo. Melatonina é um hormônio que o cérebro, a glândula pituitária produz para a gente dormir à noite. Então, você dormir cedo é um hábito muito saudável para o corpo, porque você tem o seu ciclo de melatonina ao longo da noite é ideal, né? Quer dizer, você vai começar a produzir logo quando anoitece, 7 horas da noite, 6 horas da noite agora no inverno, 6 horas da tarde no inverno, vai ter o auge lá às 2 da manhã e depois vai cair. Então, se você... o que eles fizeram, eles botaram as pessoas para dormir cedo também, para dormir bem. Então, eles deixaram de dormir 5 horas por noite. Muitos deles eram privados de sono, tinham insônia. Então, a partir do momento que eles começaram a dormir bem, fazer exercício, tomar todos esses nutrientes, eles melhoraram drasticamente. E alguns deles, uma parcela, 20%, se livraram totalmente do Alzheimer. A qualidade de vida, o aumento da qualidade de vida foi espetacular. Então, Caio, mas você está falando que claro que isso é um estudo ainda preliminar, com poucas pessoas, mas uma coisa, o contrário está mais forte ainda. Você está falando de arrumar o Alzheimer com a cetogênica, mas o contrário, que você ter a cetogênica não tem Alzheimer... Com prevenção, isso. Ele também é forte, né? Ele é muito mais forte que o que causa Alzheimer é exatamente a alimentação padrão de hoje com muito açúcar, né? O que até falam que o Alzheimer é diabetes do cérebro, né? Diabetes do cérebro, você desenvolve resistência à insulina no cérebro. Então, que nem um diabético ou um pré-diabético desenvolve resistência à insulina nas células do fígado, adiposa e muscular, quer dizer, a energia não está sendo direcionada corretamente para as células, elas estão privadas de energia. Então, tem um paradoxo muito grande. Como é que é isso? Você está gordo e está privado de energia? Acontece isso. Você está em cetose, você está magro, você pode estar abundante de energia no cérebro e no corpo. Você está gordo e resistente à insulina, você está com déficit energético. Você está, literalmente, as células estão com fome. As células estão com fome e você pode estar com fome também. Você nunca está satisfeito com o seu estado, né? Você está com desejo, você está aquém da sua capacidade, muito. Né? E por isso que nós vamos marcar um outro podcast vídeo para a gente falar sobre jejum intermitente, que as pessoas não entendem que aquela declaração lá da Débora Seco, que ficou 23 horas sem comer,
O pessoal não entende que, na verdade, isso daí foi natural dela. O corpo dela não tinha vontade de comer porque estava usando a gordura. Enquanto que o gordo está cheio de energia, mas ele não consegue acessar. E daí ele quer o quê? Comer de 2 em 2 horas, né? Comer de 3 em 3 horas. Exato. Então, né? Agora... Não, de fato, isso é uma coisa que as pessoas fazem naturalmente, que a gente é condicionado pela sociedade, a gente é divertido pela sociedade. Não faça isso, não pule o café da manhã. Mas a criança, muitas vezes o adolescente, ou até mesmo o adulto, conheço muita gente que nunca ouviu falar de jejum e descobriu que está fazendo jejum, porque pula o café da manhã, naturalmente. Eu nunca tive fome no café da manhã. É natural, muita gente, inclusive em sociedades orientais, não tanto quanto as ocidentais, as ocidentais que prezam pela prática do jejum como um hábito saudável, que não enforça... Não, e tem outra coisa também, a parte do jejum, de você fazer a autocura, a autofagia, quando a gente está doente, que a gente está gripado, que a gente fica sem fome, o que acontece? O nosso corpo tira a nossa fome e fala, não estou precisando de energia, eu preciso curar. Então eu quero gastar todo... O meu foco agora é curar essa doença. E a nossa mãe fica... Come essa canja, porque senão você vai ficar fraco. Mas eu não quero comer. Vai ficar fraquinho. Deixa em paz, vai dar biotônico fontora pro coitado da filha, para comer mais. Na verdade, um movimento paleo e primal também é ouvir o corpo, a gente não ter regra. Por exemplo, a gente não tem regra para ir no banheiro, a gente vai no banheiro quando tem vontade. Né? Então, por que eu tenho que ter regra para comer? Né? Eu quero comer quando eu estiver com fome. Tem que seguir os sinais naturais do corpo, né? Siga o seu corpo, enxergue, olhe para dentro, né? Olha, seja introspectivo, escuta seu corpo, que é muito importante. Exato. E, Caio, e você queria falar um pouco, por exemplo, do que o que está em estado de cetose, o negócio de medir os 3 tipos de corpos cetônicos que a gente tem para o pessoal... A cetose é simplesmente, como eu havia dito, um estado metabólico, que a maior parte do fornecimento de energia vem a partir de corpos cetônicos derivados de gordura, ao invés de glicose derivado dos carboidratos, né? A cetose é caracterizada por uma concentração sanguínea de corpos cetônicos em torno de meio milimol por litro de manhã, mais de meio milimol por litro e mais de 1 milimol por litro final de tarde ou à noite. Quer dizer, você tem que estar produzindo mais do que isso para você estar em um estado de cetose, que é para o seu corpo estar produzindo quantidade de cetose substancialmente para ser caracterizada a dieta cetogênica, certo? Então, são alimentos de fontes vegetais, ricos em gordura, tanto fontes animais, fontes vegetais. Vou citar alguns aí às vezes a pessoa não sabe o que está falando. Quais alimentos são ricos em gordura? Então, eu queria deixar isso aí por último. Eu queria deixar isso por último. Então você fala depois aí. Mas você pode começar o dia comendo omelete, que isso é cetogênico. Vou citar só um exemplo. Então, isso tem uma série de... Quais são os 3 tipos de cetose, de medição de cetose? Você pode medir pelo sangue, pela urina, e pode medir pelo bafo, né, o bafômetro. Pelo hálito, isso aí. Acontece que no Brasil está mais difícil, eu não sei como é que está hoje em dia, mas há um tempo atrás estava muito difícil de encontrar, você não encontrava o de bafo, né, o de hálito. Você só encontrava nos Estados Unidos, no site do... Não, só tem nos Estados Unidos. Na Amazon, né, no site do Jimmy Moore, outros sites aí. Deixa eu pegar o telefone. Enfim, daí esse é um jeito muito preciso, porque mede os níveis de cetose no sangue muito precisamente. Você não precisa, é um pouco invasivo você medir um sangue, né? Você fazer um exame de sangue para medir a sua cetose. E esse bafômetro, você tem aí, né? Você tem tudo, você tem todo equipamento. Não, eu tenho o kit, deixa eu mostrar o meu kit aqui, assim. Mostra aí. Na verdade, dar uma aula aí, pessoal. Por que eu meço do sangue? Porque a partir do momento que você está cetoadaptado, aí você usar as tiras de urina, para de aparecer. Não são precisas. Elas não são precisas e você fala, nossa, eu não estou mais em cetose. Mas, na verdade, você já se adaptou e não sobra mais na sua urina suficiente para aparecer, para ficar roxinho. É a mesma coisa do hálito, que é outra coisa que a gente pode falar sobre as características da adaptação, que o pessoal fala, nossa, eu estou com mau hálito, aquele cheiro de cetona, isso aí também some com a adaptação. Então, medindo pelo sangue, para ver se está acima de 0,5, é a forma mais precisa e tem um fator psicológico muito grande. Quando você está de dieta, você vai furar a dieta, você fala, amanhã eu volto. E quando você está fazendo um controle de estar uma dieta cetogênica, você fala, se eu for comer isso, eu vou sair de cetose, vai demorar 5 dias para eu voltar de cetose, vai voltar aquela vontade de comer doce. Então, você tem um fator psicológico de controlar que funciona muito, e é muito bacana também.
É igual medir a glicose sanguínea também, é muito importante para quem está começando, para quem quer saber se a dieta está fazendo efeito mesmo, se elas estão entrando em estado de cetose, mais precisamente é só o medidor de cetose, mas com a glicose baixa, estável ao longo do dia, também pelo exame tem a hemoglobina glicada, que é a média da glicose ao longo dos últimos 3 meses, a glicose média do dia, que também é medida nos exames, você tem essas referências aí. E o medidor de glicose, que as pessoas acham que é para diabético só, você pode comprar na farmácia e medir também. Se os níveis de glicose estão baixos ao longo do dia, você já sabe que você está mais provável de estar em cetose, mas o medidor de cetose é o mais preciso mesmo. Agora, o medidor de cetose no sangue, ele vai medir diretamente o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, um dos principais, no sangue. O de hálito também, ele mede, é correlacionado muito bem com esse ácido cetogênico no sangue. Então, essas são 2 formas. Aí você divulga a forma que é usada no Brasil, que é no sangue, que é muito precisa, muito importante as pessoas saberem. Ô, Caio, conta pra gente, então, se uma pessoa for fazer a dieta cetogênica, o que ela pode esperar de efeito colateral até a adaptação para não ficar muito assustado? Ela pode sentir um pouco de fome no começo, aliás, nos primeiros dias, porque o seu corpo não está adaptado a usar a glicose, não, corpos cetônicos como fonte de energia. Então, você vai ter uma privação de energia com o tempo, né? E você tem que tomar cuidado para não ser muito radical, para você não ter hipoglicemia. Porque quando a gente está adaptado a usar glicose, glicogênio como fonte de energia, carboidrato, a gente tem que comer todo o tempo, toda hora. Então, se a gente para de comer, a gente vai ter uma hipoglicemia. Então, é importante a pessoa... Acaba ficando com sono, né? Vai ficar com sono, sono. Vai estar de vontade de comer alguma coisa, algum biscoitinho, alguma coisa rápida para subir os níveis de energia. Então, você tem que engolir seco um pouco. Você pode fazer uma transição mais tranquila ou você ir direto para a cetogênica mesmo, esperar até 3, 4 semanas, estar 100% eficiente na queima de gordura. Agora você tem que aguentar, engolir seco e aguentar. E o cold turkey, né? Ou você vai cold turkey ou vai adaptando. Cold turkey. Mas o que acontece também, que eu vejo muito, que às vezes a gente fica listando, você pode ter dor de cabeça, o intestino pode ficar preso, que é muito comum, às vezes solta. Daí, no caso do intestino preso, no caso do intestino preso, é bom você estar já organizando sua dieta de modo a ter fibra o tempo todo. Então, você organiza sua geladeira, com uma coisa importante que a gente não tocou, um assunto importante é, quando você começar qualquer dieta, você limpa a sua geladeira, limpa o seu armário, dá para o vizinho o que não faz parte de dieta, que eles vão comer, vão ficar felizes, e limpa toda a geladeira para comer só alimento low carb, só alimento cetogênico. Daí você não vai ter problema com isso e você se disciplina, né? Então, mas assim, é que às vezes a gente lista tudo, né? E a pessoa fala, nossa, eu vou passar por esse sofrimento. Não, dificilmente você tem todos os sintomas e tem muita gente que não sente nada, né? Na adaptação. Você já deve ter pensado, tem gente que fala assim, para mim foi tudo bem. Eu, geralmente, foi a questão da dor de cabeça, intestino preso. Dor de cabeça. E a fome, que, na verdade, o corpo fica pedindo para você comer, para você receber carboidrato, né? O tempo a gente adapta tudo. Agora, a fibra, que você falou, que eu ia citar um exemplo, eu acabei não mencionando, é a questão de você comprar fibras, né? E não só dos alimentos, você colocar brócolis, vegetais verdes, são ricos em fibras, e vegetais pobres em carboidratos, são mais pobres possíveis, mas ao mesmo tempo ricos em fibras. Por outro lado, tem as fibras que você pode consumir isoladamente, que vão dar uma força muito boa. Por exemplo, a famosa Psyllium Husk, certo? Que é uma que, comprovadamente, até 3 colheres por dia, os estudos não mostraram efeito colateral e vai ajudar muito na mobilidade intestinal, na frequência das evacuações. E outras fibras, por exemplo, a inulina, que é a frutooligosacarídeo que você compra, que estimula também a produção de bactérias boas no intestino, não só a frequência das idas no banheiro, e também tem fibra de maçã, fibra de outras fibras que você pode estar encontrando simplesmente no mercado ou lojas de alimentos naturais. E são low carb, são sem carboidratos, são fibras, na verdade, fibras solúveis, em alguns casos solúveis. Tem o tamarino, que é um produto que vende na farmácia também. Esse estímulo é usado como um laxante, mas na verdade é um produto natural que é derivado substância derivada da ameixa. Então, você é um produto natural que realmente dá uma força muito grande e para quem precisa. Realmente, quando eu segui uma dieta low carb, atualmente não estou tão low carb assim, admito,
algumas vezes eu usava como um suplemento para ajudar, alguns dias na semana. E muita fibra. Então, Caio, vamos chegar naquela parte agora de falar quais são, então, os alimentos permitidos numa dieta cetogênica. Permitido no sentido de você comer conforme a fome mesmo. Vamos lá. Abacate, ovos, manteiga, bacon, faz parte da dieta cetogênica bacon, a gente não se preocupa, se você quer seguir a dieta cetogênica, o bacon faz parte, muito bom. Abacate, fontes vegetais, animais, coco. Agora mesmo, antes de eu começar a entrevista, eu falei, eu voltei da academia, então bateu um pouco aquela fome, fiz academia pesada. Aliás, eu dividi meu treino em 3 hoje, foi impressionante, estava tão ocupado que eu tive que dividir meu treino em 3, foi a terceira vez que eu fui na academia, mas isso é uma curiosidade só. Daí eu comi farelo de coco, né, como é que é? Coco ralado. Coco ralado sem adição de açúcar, tem que tomar cuidado se tem adição de conservante, açúcar, enfim. Eu meti 4 colheres para dentro e também tinha um bolinho que eu fiz, um bolinho cetogênico com... De caneca. Isso aí, com coco, muito coco, manteiga, ovo. Então, se você se preparar a geladeira, aprender as receitas, nunca vai faltar prazer para você, nunca vai... tá certo que você não precisa ficar fazendo lanchinho toda hora, você tá no estado de cetose implica também reduzir a frequência das refeições, mas você tá rodeado de produtos cetogênicos low carb, ótimos, vai permitir que você não saia da dieta nunca, você fique feliz o tempo todo. Então, mas assim, resumindo de modo geral, são todas as carnes, gorduras boas, que se você está nos ouvindo, você sabe quais são, os vegetais sem amido, né? E evitar, evitar a quantidade de frutas, só alguns tipos de frutas, tipo os berries, coco, abacate, e raízes, evitar também nesse período. E outro exemplo bom são as frutas vermelhas, que são pobres em glicose, né, em açúcar, que é mirtilo, os berries da vida, né, o cranberry, strawberry, morango, etc. Raspberry e tudo mais, cereja, acho que cereja tem um pouquinho mais, mas enfim, frutas, infelizmente, não é low carb, e como a gente estava falando, vai estimular a fome. E tem outro... Fala. O que eu ia falar é o seguinte, daí a pessoa fala, mas eu não posso fruta, eu sempre digo uma coisa, deixa a versão magra de você, ou então decidir até quando você vai, qual é a sua meta, porque senão a pessoa começa uma dieta já focando no que não pode. Já focando, mas eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder mais comer uma pizza, não vou poder... Assim, foca no que pode. Programa como se fosse um projeto, coloca aqui um projeto, a pessoa às vezes não faz promessa, e fica sem beber refrigerante, sem nada. Então, se proponha isso, porque entenda que pode ser uma estratégia boa para você, que só vai te fazer bem e vai te ajudar depois a passar da cetogênica para low carb, que tem mais flexibilidade, né? Com certeza. Minha mãe fez essa promessa de não comer doce por um mês. Ela não comeu doce, mas daí ela dobrou a quantidade de farinha, de torta e etc, etc. O que aconteceu? Não emagreceu nada. Sua família é igual a minha. Engraçado. Mas o detalhe da cetogênica que você mencionou, pode fontes animais, tudo. Mas as carnes magras, em geral, elas não são tão cetogênicas. Não, é isso que eu ia comentar, o negócio da gordura. Às vezes as pessoas têm problema de entrar em cetose, porque, na verdade, ela está fazendo proteína pura. Ela está achando que só tirando o carboidrato vai fazer um omelete de clara. Se tirar o carboidrato já ajuda, então eu não colocando gordura vai ajudar mais ainda, o que não é o caso, né? E não vai ser cetogênica, não vai promover saciedade, assim, você pode aguentar por alguns dias e vai emagrecer se você comer só proteína, mas é uma dieta insustentável a longo prazo para produzir energia. Então, um peito de frango, por exemplo, tem 100 gramas de peito de frango, ela proporciona em torno de 25, 30 gramas de proteína, certo? Uma dieta cetogênica, você tem que limitar as proteínas de certa forma. Então, você comer 150 gramas de peito de frango, você já vai estar mais ou menos excedendo as quantidades de proteína. Seu corpo vai produzir glicose a partir da proteína que você comeu, via gluconeogênese. Sim. É um processo metabólico que vai converter proteína em açúcar. Então, você não pode subir o seu nível de glicose do sangue, porque só com nível baixo que você o corpo vai estar produzindo cetose para compensar. É muito importante isso daí que você está falando, porque daí a pessoa vai pegar a lista dos alimentos que a gente mencionou e vai para a churrascaria.
Só que o que acontece é o seguinte, o corpo, ele tem uma quantidade de proteína que você vai usar, que depende da sua idade, do seu tamanho, do seu nível de exercício, se você faz musculação ou não, e 56% do que ele não utilizar vai virar açúcar, que daí vai para o glicogênio, se tiver excesso de glicogênio, vai virar gordura corporal. Então, tem que ficar ligado nisso daí. Você tem ovos, que ter a bacon, quantidade ideal. isso, ovos, bacon, torresmo, abacate, uma carne tipo um filé, alcatra, que vai ter um pouco menos de proteína, também é rico em proteína, picanha, muito rico em gordura. Então, você vai ter que moderar seus fontes animais para, no máximo, 200 gramas, dependendo de quão magra for a fonte animal, no máximo as 200 gramas por refeição, junto com um prato rico em vegetais com pouco amido. E a galera, às vezes, fala assim, mas eu não sei exatamente qual é essa quantidade minha individual de proteína. Se você seguir uma coisa chamada a sua fome, é bacana. Só que acontece que quando a gente está numa churrascaria, a gente não segue a fome. A gente chega, nossa, picanha, que legal. A gente segue o paladar. Agora um queijinho, chegou um queijinho, quero também. Uma fraldinha. Isso é verdade, a gente tem que tomar cuidado. Se você for numa churrascaria e se entupir de picanha, de maminha, de coração, de tudo que você tem direito, você vai sair da cetose por um tempo. Algumas pessoas podem levar até 3 dias para recuperar um estado de cetose nutricional. Então, é uma coisa que talvez você possa fazer eventualmente, se você quer manter uma dieta cetogênica, mas você tem que ficar ligado que não pode ser todo dia. Senão você vai estar se enganando. Seria uma dieta low carb, mas não cetogênica. Uma outra coisa que eu queria comentar também é que sobre o meu post que eu escrevi lá, de que o pessoal fala assim, não, mas eu treino pesado. Então, eu treino pesado e eu sei que treino de explosão, de musculação, eu preciso de glicose, eu preciso de glicogênio. E daí daí depende de quem você estuda. Se você for seguir os caras, os keto da vida, eles explicam isso de como é que funciona. O próprio marxismo, ele fala o seguinte sobre isso. A glicose muscular, o glicogênio muscular, ele nunca zera. Então, quando você, do começo... é importante falar que no começo que você vai ficar feliz na primeira semana que emagreceu, é porque você vai perder muita água, vai no banheiro bastante vezes, né? É importante a gente falar isso. Ele fala que o glicogênio muscular, aquele que quando você está, por exemplo, em cetose ou até em jejum, ele sempre vai estar lá. Ele fica numa reserva de pelo menos 30%. Por quê? Porque você precisa estar bem numa situação de pouca comida para caçar, para estar alerta, para essas coisas. Então, se você treina, não precisa ficar tão preocupado assim. Teste, faça, porque a regra que o pessoal fala é que em cetose você consegue fazer um treino de musculação muito pesado de 45 minutos, por exemplo. E depois o próprio corpo, através de gliconeogênese, o seu corpo ele vai depois, através da gliconeogênese, repor isso em até 48 horas. É lógico que se você treina todo dia ou 3 vezes por dia, igual o Caio, você vai ter que comer carboidrato por causa disso, claro. Carboidratos, paleo, né? Não é para... Safe starts. Carboidratos bons, naturais. Os bons amigos. O que mais, Caio? Você acha que é isso que você falou. Até agora, ou não? Se a gente não fosse adaptado a produzir corpos cetônicos, a sobreviver muito bem na carência, porque tem a cetose nutricional e a cetose de fome, né? No caso, o ser humano viveu a cetose nutricional, quando ele está consumindo gordura, e a cetose de fome, que é quando você faz jejum. Que também, então, se a gente não fosse adaptado a seguir jejum por longos períodos de tempo, nós não estaríamos aqui como espécie. A espécie humana, ao longo do período paleolítico, ao longo de milhares e milhares de anos, frequentemente ficava sem comer por várias horas. Nem por isso que eles não eram saudáveis. Como eu disse, os estudos feitos com populações primitivas demonstravam uma saúde excepcional, uma saúde metabólica, mediram marcadores sanguíneos, fizeram estudos epidemiológicos, com a taxa de câncer, taxa de doenças do coração. Weston Price, um dentista famoso, estudou diversas populações, constatou aí uma saúde arcada dentária perfeita, uma saúde dental perfeita, com pouca cárie, uma diferença chocante entre o nível de cárie de populações que já tinham utilizado a agricultura, manejado essa prática, com as populações que eram paleo, que não consumiam grãos, que não consumiam açúcar com frequência, com abundância. Então, é sensacional, é muito, muito importante
a gente mencionar isso, o excesso de glicose, o excesso de reiterar o excesso de glicose, o excesso de carboidrato como sendo potencialmente danoso para a saúde bucal e para o corpo em geral. Legal. Legal. Acho que é isso, né, Caio? O que você acha? A gente já falou bastante. Então falamos bastante. Espero que o pessoal tenha gostado. E a gente está com ideia de fazer várias conversas dessas com tema. Então, mande perguntas para a gente, mande nas nossas redes sociais, Coach Teco Mendes, no Instagram. Você está como Caio Fleury, tem um número, é Caio Fleury? 5. 5, Caio Fleury 5. E fala as perguntas, que a ideia no próximo é falar sobre jejum prolongado, jejum intermitente, benefícios, protocolos, e principalmente a nossa experiência com relação a isso também. A ideia disso não é, na verdade, recomendar que você faça cetose, você que está assistindo, mas que perca o preconceito e entenda que isso aí pode ser uma estratégia boa para você. Se você acha legal, procure uma nutricionista, um médico que também compra essa ideia, que eu, particularmente, sou mega fã da cetose nutricional. Para mim, gordinho de cabeça, que eu atingi a marca que emagreci 30 quilos, essa semana eu pesei 79, para quem já chegou a mais de 100, ela foi uma aliada muito grande nessa minha jornada de parar de gostar do que faz mal. Eu acho que é isso, né, Caio? Obrigado pela presença aí. Falou muito bem. Acho que vai ficar muito legal essa entrevista. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.